Olá, amigos, ouvintes, espectadores dos canais da Rádio Felicidade, Felicidade FM Web. Você que não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreva, ative o sininho lá que os youtubers falam tanto para você receber as notificações. Tem muito conteúdo subindo para os nossos canais digitais, além da programação na rádio, lógico, mas nos nossos canais digitais tem muito conteúdo. Tem conteúdo que vai fazer você rir, que vai fazer você chorar, que vai fazer você pensar, que vai fazer você raciocinar. Então, assim, ativa o sininho, toda vez que subir você recebe a notificação, vai lá e curte e deixe seu comentário. Na medida do possível a gente vai responder o seu comentário, na medida do possível a gente vai estar vai estar curtindo o seu comentário e a gente vai crescendo junto. O primeiro bate-papo, o primeiro podcast, se é que dá para chamar isso de podcast, porque é mais no formato de bate-papo mesmo. Esse é o primeiro do ano de 2022. A gente deve ter muita coisa legal pela frente, a gente está preparando muita coisa legal. Mas eu quis trazer uma pessoa que é conhecida há muito tempo, conheço há muito tempo, mas nos aproximamos há pouco, nos tornamos amigos há pouco tempo. E é uma pessoa extraordinária, tenho uma admiração especial por essa pessoa, pastor Anderson Lima. Apresente-se aí para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes. Acredito que todo mundo deve te conhecer, tu é um cara muito viajado, um cara muito... A gente brinca com ele, fazendo um parênteses, a gente brinca com ele que é o pastor Henderson. Então, se você chamar de Henderson ou Anderson, depende do lugar que ele vai estar, se vai estar fora do país, ele vai atender igual. Tudo bem, pastor? Tudo bem, cara, obrigado. Obrigado pelo convite, prazer enorme estar com vocês. Não, cara, não é verdade, cara, ninguém sabe, cara, quem eu sou. Estamos aí junto, mas amo demais estar contigo, amo demais aqui a rádio, prazer estar com vocês, audiência da Felicidade. Top, bora lá. Show. Cara, eu queria iniciar esse nosso bate-papo te fazendo uma pergunta relacionado ao teu início de ministério, eu queria que tu dissertasse, falasse para a nossa audiência como foi que o pastor Anderson foi se desenvolvendo como homem, como pai de família, como pastor hoje de uma das maiores igrejas aqui da região ou uma das igrejas mais sólidas aqui da região. Conta pra gente como foi o teu início. Cara, assim, eu acho que eu não consigo contar isso sem contar em 30 segundos o processo da minha conversão, porque até os 11 anos eu lembro que eu me considerava um crente. Eu lembro que nós íamos na igreja, meus pais iam na igreja e tal. Com 11 anos eles pararam de ir, eu tinha 11 anos, eu parei de ir também, e eu fiquei dos 11 aos 17 longe. Só que aos 15 anos eu peguei meningite, cara, e quando eu tinha 15 anos no hospital, foi uma virose que veio, assim, um surto que deu de meningite. E eu lembro que estávamos eu e mais dois jovens, né, no mesmo andar assim, do hospital. E obviamente fica em isolamento e tal. E acabou que os outros dois vieram a falecer, cara. E só eu, daquele momento, saí. E quando eu saí daquilo, minha mãe disse, e ela lembrou, tipo, cara, tem Deus nessa história e nós precisamos de agradecer a Deus. Eu saí daquele momento, ela disse assim, cara, nós precisamos ir na igreja agradecer a Deus. Eu digo, mãe, eu não saco esse negócio de Deus, não acredito em Deus, não entendo nada de Deus. E ela disse, não, nós precisamos ir na igreja agradecer. Na época nós fomos numa igreja luterana para agradecer a Deus, fomos no culto. E eu disse, mãe, eu não saco esse negócio de Deus, eu não sinto nada, não tenho experiência nenhuma, taranana, aquela coisa toda. E ela assim, então eu vou te levar numa igreja onde tu vai ter experiência com Deus. E eu sabia do que ela estava falando, porque eu lembrava lá atrás que nós tínhamos algumas experiências. Com 17 anos ela me levou numa igreja, a Igreja Batista, e de novo, eu tinha toda aquela reticência, assim, cara, não sei se Deus é verdade, e acreditava que quem tinha inscrito a Bíblia era um cara extremamente inteligente e um monte de trouxa seguia, né? Esse era o meu conceito, assim. E aí eu fui naquele culto e, enfim, comecei em alguns cultos, porque ela me forçava a ir e num desses cultos, cara, eu tive um encontro. Eu tive um encontro com Jesus, o pastor disse, cara, quer ter uma experiência com Jesus, vem aqui à frente e tal. E eu lembro que eu fiz a seguinte oração, Deus, se tu é real, então tá. Então, tudo que essas pessoas aqui ao redor estão sentindo, por que elas estão chorando? Porque eu ficava olhando ao redor assim, por que esse cara tá chorando? Por que tá... E aí eu fui à frente e disse, tá bom, se tu é real, eu quero ter uma experiência contigo. E naquele dia, cara, eu tive uma experiência com Deus. É uma coisa assim que é difícil de expressar em palavras,
mas eu sabia, cara, Deus me encontrou. Algo mudou dentro de mim. Eu levantei dali e o mundo era colorido, era diferente, tinha uma outra cor. Eu tinha vontade, às vezes, de parar. Eu lembro que eu estava dirigindo, eu tinha vontade de parar na estrada e gritar para todo mundo, cara, eu encontrei Jesus. Fez aquilo que o Mike Shea chama de oração perigosa, né? Bem nessa, cara. E Deus respondeu, cara. Deus veio e... É o perigo tu questionar Deus, né? Tum! Cara, e aquilo mudou a minha vida. E assim, eu te confesso que eu não sonhava com o ministério, né? Uma coisa assim que eu dizia, eu quero ser um pastor. Eu não desejava ser um pastor, mas eu lembro que eu dizia, Senhor, isso foi tão impactante na minha vida, esse encontro, isso foi tão forte dentro de mim, que eu estou disposto a entregar a minha vida para que outras pessoas possam ter essa mesma experiência. Se elas vão querer seguir ou não é outra história, mas se eu puder dedicar a minha vida para que outros tenham essa experiência, eis-me aqui. Cara, e aí eu acho que foi ao natural, assim. Eu tinha 17 anos quando eu conheci Jesus, com 22, na Igreja Batista, né, fui consagrado a evangelista, que era um pré-pastor, né? Aquela coisa assim que se construía nessa escalada ministerial. Mas, de novo, cara, para mim tanto fez, tanto faz. E com 25 anos, aí sim, eu fui consagrado ao ministério e aí, bora. Que show, cara. Mas tu sempre foi um cara estudioso, desde novo? Assim, um cara que insaciável no sentido de saber... Porque hoje a gente conversa contigo e é nítido que tu é um cara que estuda, que é um cara que lê, tu é um cara que não se deixa talvez levar pela primeira opinião, tu é um cara que se propõe a se desenvolver. É nítido? Sempre foi assim? Cara, eu sempre fui curioso, eu não diria estudioso, porque eu gostei de estudar só depois que eu saí da escola, que daí eu aprendi a gostar de estudar, porque na escola eu só ia porque me obrigava, né? Então eu aprendi a gostar do conhecimento depois. Eu sempre fui curioso, eu acho que essa curiosidade é que me levava a dizer, cara, eu não me sinto satisfeito só com isso, deixa eu tentar ver outras perspectivas. Eu posso continuar com essa opinião, mas deixa eu entender outras coisas, né? Sim, que legal. Cara, uma pergunta, pastor Anderson. Você é um pastor teólogo ou um teólogo pastor? E aí, eu gostaria até que tu explicasse o conceito dessa frase para os nossos espectadores, o que significaria um pastor teólogo, o que significaria um teólogo pastor, e aí depois tu me diz aonde que tu se enquadra, aonde que tu se vê. Cara, eu me considero um pastor teólogo, porque primeiro que eu fui gerado primeiro no ministério e depois que eu fui à teologia. Mas mesmo conversando com alguns pastores, quando a gente se reúne para discutir teologia, a minha percepção ela é sempre muito mais pastoral, o meu viés acaba sendo muito pastoral, muito mais prático. Então, assim, na minha percepção, tentando conceituar isso, quando a gente vê um teólogo pastor, acaba ele fazendo uma leitura da igreja ou da teologia pastoral mesmo, através da própria teologia. Então, há um certo, na minha percepção, algumas vezes, um certo distanciamento da ortopraxia com a prática mesmo, né? O que a teologia fala com o que a gente vive de fato na prática. Cara, eu sou mais esse cara que é da prática, que eu preciso, obviamente, da teologia, porque qualquer coisa, nós aqui, esse bate-papo, é um bate-papo, quer não, teológico, porque tu começa a conceituar algumas coisas, é a teologia, tudo é teologia. Eu sei que algumas pessoas que não gostam da teologia dizem, eu não gosto de teologia porque a letra mata, não sei o quê. Cara, eu acho que é uma besteira, é muita bobagem a gente falar isso, justamente por não conhecer. Qualquer papo que a gente tenha é um papo teológico. A minha questão é quando nós distanciamos muito isso da vida na prática, porque a teologia, na verdade, na minha percepção, ela é o que dá a margem do rio, né? O que dá a margem realmente do rio, mas as coisas não acontecem na margem, as coisas acontecem aqui dentro. Então a teologia ela assegura que o rio flua no curso correto. Então eu preciso da teologia para fazer com que o rio o fluir de Deus, ele flua na direção correta, mas as coisas acontecem aqui dentro, cara, é no rio, é no fluir, é na prática, é na vida. Então é ali que eu tenho que estar. Então quem fica só com a teologia não experimenta o rio. Muitas das vezes não, cara. Basicamente. Muitas das vezes não. Assim, há vezes que foge esse raciocínio, mas na grande maioria das vezes é isso que se vê, né?
Cara, vamos ver se talvez a galera que gosta de futebol talvez faça sentido. Mas às vezes quando eu fico só na teologia, é mesmo o cara que fala de futebol da arquibancada. Aquele que nunca pisou, cara, lá. Então eu posso ter muita ideia, eu posso saber muita coisa. Mano, mas o jogo acontece nas 4 linhas, mano. A experiência é outra. É nas 4 linhas. Cara, que tri. Deixa eu cara, tu falou sobre a igreja, tu falou sobre essa diferença entre a teologia e a prática, de fato, né, do que é uma igreja. E aí tu falou uma frase que eu cresci ouvindo muito, que é teologia é coisa do diabo. Se a letra mata e o que vivifica é o espírito. Mas a Bíblia também diz, né, cara, que a gente se corrompe pela falta de conhecimento e a busca por isso seria extremamente importante. Mas sabe o que eu percebo, pastor? E aí é uma percepção muito minha, muito leiga, assim. Posso estar errado sem problema nenhum e posso admitir isso. A gente eu cresci pelo menos num meio onde tinha-se pouquíssimo conhecimento, no meio eclesiástico, onde tinha pouquíssimo conhecimento, mas havia uma manifestação extraordinária de Deus. Onde aí eu vi milagres acontecer, eu vi pessoas serem curadas, eu vi pessoas serem libertas, eu vi esse tipo de manifestação de Deus num ambiente onde o conhecimento teológico era pouquíssimo ou quase zero. Mas existia uma sede, uma fome pelo próprio rio. As pessoas estavam dentro do rio sem sequer um dia ter tido a possibilidade de ir até a margem, ou desejado ir até a margem, enfim. E aí do outro lado eu via uma igreja que era extremamente teóloga, extremamente conhecedora da palavra, de cada vírgula, de cada ponto, e conseguia explicar detalhes que seria impossível sem o estudo aprofundado explicar. E aí, só que não tinha manifestação. Eu acredito muito que a gente, sei lá, 2 décadas para cá, talvez 3 décadas, as coisas começaram a se afunilar e o conhecimento começou, esse que tinha o lugar onde tinha a manifestação, começou a buscar o conhecimento. E aquele que tinha só o conhecimento começou a buscar a manifestação. E aí a gente encontra uma igreja que, entre aspas, seria ideal. Ou não? Sim. Eu partilho da mesma percepção, que é o que a gente chama hoje da igreja carismática. Quando eu digo carismática, no Brasil a gente acaba tendo um conceito muito relacionado à igreja católica, né? O movimento carismático da igreja católica, mas o movimento carismático, em termos teológicos dizendo, é essa igreja, que ela tem uma teologia reformada, uma igreja que entendeu teologia, mas que não abandonou o fluir do Espírito, né? Ela não é necessariamente pentecostal ou neopentecostal, ela acredita nos dons, nos carismas dos dons, né, do Espírito, no mover do Espírito, com a teologia, o fundamento. Mas eu te confesso, cara, esse equilíbrio ele não é fácil, porque por muitos anos a gente passou fazendo uma escolha, né? Para mim faz muito sentido nessa metáfora como se tivessem 2 mesas, a mesa dos dons do Espírito e a mesa dos frutos do Espírito. E sempre nos foi dado uma escolha, ou você come da mesa dos frutos, ou você come da mesa dos dons. Você parece que não poderia comer das duas. Então nós vimos uma igreja que ela era cheia dos dons, mas não tinha caráter. E a outra que era muito cheia de caráter, mas não conhecia nada dos dons. E não, cara, nós podemos comer e devemos comer de ambas as mesas e sermos edificados nos mesmos lugares. Né? Estava procurando aqui uma passagem que o Eds, o meu pastor, ele sempre prega muito sobre a passagem que os montes se nivelarão. João? É que os montes se nivelarão, enfim, aí ele usa isso para explicar esse nivelamento, esse encontro da igreja que chega sei lá, ao ponto que a gente entende que é a igreja ideal. Lucas 3, acho que quando fala acerca de João Batista, né, que ele anuncia que os caminhos tortuosos serão endireitados, os montes serão aplainados, era esse texto? Exatamente. Mas enfim, foi só um ponto aqui. A igreja passou pelo menos nos últimos 50 anos, 40 anos, experimentou algumas, ou tentou experimentar, vamos dizer assim, algumas novidades. A gente tem aí o G12, né, que foi extremamente criticado, mas também foi extremamente elogiado. Deu certo em alguns lugares, em outros lugares não deu.
Alguns diziam que era uma visão importada, americanizada e importada para o Brasil, tentada colocar aqui. Outros diziam, não, cara, coloquei na minha igreja e deu muito certo, porque trouxe a possibilidade de quem era só membro participar e poder também discipular e ter a obrigação ou a necessidade de estudar para poder falar para o seu discípulo alguma coisa. Mas assim, G12, a teologia da prosperidade, depois a gente experimentou também esse campo, a igreja num todo experimentou esse campo. Agora a gente está na onda do coaching. O que tu me diz, cara, de todos esses... Por que a igreja necessita buscar isso? Ou tu acha que isso é em algum momento algum aproveitador, seja ele inocente ou não é essa a questão, mas alguém que tenta, cara, eu acho que dá para fazer isso na igreja, e aí tenta, e aí lança esse tipo de coisa, porque me parece que de tempo em tempo a gente precisa de uma novidade. Aí a gente chega à conclusão que o evangelho por si só não é suficiente. Eu não diria assim, eu não diria que a gente chega a essa conclusão. Eu acho que essas coisas surgem pela ganância de quem está do outro lado, assim. Por que a igreja precisa de algo? E todos esses movimentos, eles foram movimentos, todos esses três que tu citou, foram movimentos que deram a ideia de sucesso. Tu vai no G12 porque tu quer ter sucesso na tua igreja. Tu busca a teologia da prosperidade porque tu quer sucesso financeiro. Tu busca a teologia coach porque tu quer ter o sucesso pessoal, né? Tu é o cara, bora lá. Então, o sucesso é o que move essas pessoas a buscarem algo para sair da sua posição e ir adiante. E aí, cara, que entra a necessidade da teologia, né? A importância da teologia, uma teologia saudável. Porque, cara, quando a gente consegue olhar tudo isso à luz da teologia, de uma teologia de fato saudável, tu vai descartando essas coisas. Só que quando a gente está distante da teologia, acaba surgindo essas coisas. E surge de novo, porque existe do lado de cá algumas pessoas que o homem ele é mau na sua essência e precisa ser corrigido pelo Senhor. Jesus fala disso em Mateus 29, né? Errais porque não conheceis a Escritura, teologicamente, e nem o poder de Deus. E às vezes quando a gente abandona ou um ou outro, cara, a gente se perde nesse negócio. Especificamente, cara, disso é porque realmente a gente não entendeu o que é sucesso. E aí vem na raiz da humanidade, na minha percepção pelo menos, e a sociedade que hoje nós estamos vivendo, que é uma sociedade órfã, é uma sociedade que vive orfandade, ou seja, ela não tem pai, não tendo pai, ela não tem herança, ela não tem de quem receber herança, então ela tem que correr atrás disso. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, na nossa identidade com Deus, isso cai por terra. Quando o céu se abre, olha que coisa doida, quando o céu se abre para Jesus no batismo de Jesus, imagina todo mundo ao redor de Jesus lá no batismo, cara, um monte de judeu que veio batizar, tanto que João ele diz assim, cara, vocês estão de sacanagem, vocês vieram aqui para tomar banho, vocês não se arrependeram, isso aqui é um batismo de arrependimento, porque virou moda, era um batismo que, cara, a galera, bora, o João está batizando, vamos lá, e veio todo mundo a batizar. Jesus vai ser batizado, um batismo de quem havia pecado, Jesus não tinha pecado, foi batizar. Quando João olha para ele e diz, não, cara, como é que você vem aqui? Não posso, eu batizo Jesus. Não, cara, cumpra toda a justiça de Deus. João entendeu, batizou Jesus, Jesus sai da água, o céu se abre e uma voz do céu fala. Não é todo dia que Deus falava, imagina isso, cara, é Spielbergiano, cara, foi um negócio doido, imagina todo mundo olhando aquilo. E ao invés de Deus falar um negócio assim, se eu fosse Deus, eu teria falado algo mais ou menos assim. Atenção, judeus, vocês aí que estão ao redor do cabeludo, presta atenção. Esse cara é o Messias, esse cara é aquele que vocês esperavam. Lembra aquele que Moisés falou lá em Gênesis, que precisaria a cabeça da serpente? É esse aí. Lembra o que Davi falou, né? Da tribo de Jessé, o que Isaías falou, da tribo de Jessé, da raiz de Davi, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse é o cara, não precisa mais procurar. Na minha percepção, resolveria os problemas de Jesus. Porque pronto, cara, imagina, uma voz do céu, todo mundo ouvindo. Não teria acabou, quem não acreditasse. Deu, acabou. Não, cara. Ele diz assim, tu é meu filho, eu te amo e a tua vida gera prazer em mim. Por que Deus falou isso? Porque por mais que Jesus era Jeová Rafá, Jeová Jiré, o justo juiz, a estrela da manhã, o advogado, enfim, tudo isso eram coisas que emanavam de Jesus. Era quem Jesus, o que Jesus fazia emanava dele. Mas quem Jesus realmente era, ele era filho de Deus. Então, naquele momento, o Pai afirma em Jesus a sua verdadeira identidade. Cara, não me interessa o que aconteça contigo, eu quero que tu saiba de um negócio. Tu é meu filho.
e eu tenho um sonho contigo. Jesus não tinha iniciado seu ministério, ele inicia o ministério ali. Jesus diz, e o Pai fala para ele, a tua vida gera prazer em mim. Por que a vida de Jesus gera prazer em mim se Jesus não tinha pregado ainda? Jesus não tinha curado nenhum enfermo. Jesus não tinha falado de Jesus para ninguém ainda. Jesus não tinha feito nada, cara. Eclesiasticamente falando, não tinha feito nada. Nada. Feito nada. E o Pai olha para ele e diz assim, cara, a tua vida gera prazer em mim. Por quê? Porque não é daquilo que ele faz, é quem ele é. E quem ele é aquilo que foi gerado através do Pai. Jesus sai para fazer o ministério. E Jesus não se importava, cara, se ele estava rodeado de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, alimentando uma multidão, ou os seus discípulos olharam para os discípulos assim, e aí vocês, vão embora também ou vão ficar aí? Sim. Porque ele não estava preocupado. A mesma multidão, cara, que chegou para Jesus e disse assim, Hosana, Hosana ao filho de Davi, quando ele entra em Jerusalém, é a mesma multidão que horas depois grita, crucificam, crucificam. E Jesus não estava nem preocupado, porque o segredo do sucesso de Jesus, e esse é a questão do sucesso, é, cara, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Porque quem eu sou não depende do que sai de mim. Não depende se a minha igreja tem 100 pessoas ou 100.000 pessoas. Eu não sou mais importante se a minha igreja é maior ou menor. A minha leitura não pode ser feita por isso. Não é isso que é sucesso. Só que nós corremos atrás disso. A leitura que se faz é, que carro que tu tem? Quantos membros tem tua igreja? E, cara, assim, eu não sei se a audiência já participou, mas vou confessar um negócio para você. Você vai numa reunião de pastor, os caras te fazem 2 perguntas normalmente. Qual é que é o teu nome? E quantos membros tem tua igreja? Porque quantos membros tem tua igreja determina com sucesso o teu ministério. Então, se tua igreja é grande, deixa esse cara falar, porque esse cara tem o que dizer. Se a igreja é pequenininha, mano, esse cara tem uma igreja de 50, 100 membros, esse cara não pode falar. Se Jesus participasse de uma reunião, de algumas convenções hoje, porque ele encerra a igreja dele com 120 pessoas, lá no cenáculo. Ele morre, ressuscita, aparece um monte de gente, multiplica a comida, anda sobre o mar, faz um monte de coisa. A igreja tinha 120 pessoas. Se Jesus aparecesse hoje em determinadas convenções, ele não teria direito a voto, mano. Porque a igreja dele era muito pequena. Né? Só que esses 120 mudaram o mundo. Jesus estava preocupado com uma coisa. Cara, eu quero fazer o que meu pai pediu para fazer. Eu acho que se nós conseguíssemos entender o segredo do sucesso, estou me alongando na resposta, mas desculpa, mas se nós conseguíssemos entender, cara, isso, nós não correríamos atrás do sucesso do G12 ou da teologia da prosperidade ou de qualquer outra coisa. Porque, pai, o que tu quer para nós? O que tu quer para mim? Bora lá, mano, eu vou viver isso. Ah, mas a minha igreja não está crescendo como está crescendo dos outros. Não me interessa, pai, eu estou fazendo o que tu quer que eu faça? Top, é isso aí. Satisfeito estou. Sabe que eu estava falando, cara, eu estava pensando, uma mensagem que eu ouvi ainda nos anos 90, que talvez mudou a minha vida, ou mudou a minha percepção do que é a igreja para mim na época, foi e as pessoas podem me criticar agora, não tem problema, fica tranquilo. Foi do reverendo Caio Fábio. Foi do reverendo Caio Fábio, quando ele prega sobre felicidade. O que é felicidade? Para nós, felicidade é isso. Ter uma casa boa, um carro bom e congregar numa igreja grande. Ou ser um bom pregador, ser um bom... ter uma vida satisfatória, com os mínimos problemas possíveis. Felicidade para a gente é isso. Mas isso é um conceito de Hollywood, isso não é um conceito bíblico. Porque, biblicamente falando, os discípulos eram felizes depois do encontro com Cristo e morreram sozinhos, ou crucificados de cabeça para baixo, ou cortados ao meio. O próprio Cristo, né, não tinha onde deitar a sua cabeça. Então, assim, esse conceito de sucesso e de felicidade hoje, para nós, está totalmente deturpado, comparando aquilo que é de fato o que Deus tem para nós. E tu me trouxe uma explicação legal, cara. Eu gostei da explicação, que a busca pelo sucesso é que faz esse tipo de coisa. Porque de verdade eu tinha dúvidas sobre agora esse movimento de coaching, principalmente tá bombando esse movimento aqui no Brasil, principalmente. E aí eu pensava, cara, será que é a necessidade, porque o linguajar mudou, as pessoas estão mais atentas à maneira que fala, como fala, o que fala, como pode me ajudar.
As pessoas estão exigindo esse tipo de postura do pastor. Mas eu acho que nós precisamos evoluir. Eu acho que a questão de linguagem nós precisamos evoluir, porque a linguagem muda. O problema, na minha percepção da teologia coach, é que ela é antropocêntrica, ela está centrada no homem. E toda vez que centrou, acabou, mano. Porque quando o pessoal diz, mano, vem pra cá, porque eu vou te destravar. Esse poder que habita dentro de ti, eu vou te ajudar a destravar para te ser um vencedor. Mano, a Bíblia diz o seguinte, o que habita dentro de ti é podre. E se botar para fora é muito ruim. O que nós temos que fazer é matar esse homem aí, cara. Para que Cristo seja... É justamente o que a Bíblia nos instiga. É morrer, né? Isso. Paulo tem um sonho. Eu quero morrer para que Cristo viva em mim. Não, cara. Aí nós estamos aqui tentando fazer os caras viver cada vez mais. Sim. Né? E aí, tu tem total razão, cara. E não que eu seja contra o sucesso, pelo contrário, tá? Eu acho que nós precisamos ter sucesso e mais. O Senhor Jesus nos chamou para sermos pessoas bem-sucedidas. Tu vai ver Josué 1, ele fala, verso 8, medita nesse livro, né, de dia e de noite, para que sejas bem-sucedido. Salmo 1 fala disso, né, estamos plantados junto à corrente das águas. Tá? Nós vamos ser pessoas bem-sucedidas. A grande questão é o que é sucesso. Né? Como nós definimos sucesso. Sucesso o quê? É a partir do que eu tenho, é a partir de quem eu sou. Né? Porque, cara, se eu estou preocupado, eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Top! Bora lá! Então, eu tenho um sonho, eu falo lá na igreja. Nós temos como visão de igreja ser uma grande igreja. Grande em número. Aí tu diz assim, Anderson, mas agora tu está sendo contraditório, porque antes tu disse que tu não está preocupado. Não, eu não estou preocupado com o número. Eu só estou olhando para nós avançarmos por uma razão simples. Cara, se a mensagem que eu prego transforma pessoas, eu preciso necessariamente desejar transformar o maior número possível de pessoas. Agora, se esse número vai ser 100 pessoas, vai ser 500 pessoas, 1000 pessoas, ou 100 mil, ou 1 milhão, eu não estou preocupado com isso. Não muda quem eu sou. Eu preciso olhar para algum lugar. Né? E eu acho que a grande questão, eu gostei um dia de uma definição, né, de sucesso, falando eclesiasticamente, né, ele diz, cara, sucesso não é a quantidade de pessoas que estão sentadas no teu culto, mas sim é a quantidade de pessoas que ainda precisam ser alcançadas lá fora. Então a gente mede sucesso do nosso ministério a partir disso. Cara, estamos em Novo Hamburgo, 250 mil habitantes, se fala em 30 mil evangélicos, talvez um pouco mais. Cara, nós estamos muito longe ainda de sucesso. Considerando o número de pessoas evangélicas que precisam ser alcançadas. Porque daí o número de evangélicos, tu não vai querer membro de outras igrejas, que já são membros. Não, então, considerando os que não foram alcançados. 200 e tantas mil pessoas que ainda precisam ser alcançadas. Então a gente fica lá, nossa, minha igreja é top, mano. Minha igreja tem 1000 pessoas, 2000 pessoas. Mano, tem um monte de gente lá fora que precisa ser alcançado. Cara, show, cara. Me diz uma coisa, pastor. Na sua percepção, na leitura que tu faz sobre a igreja brasileira hoje, qual que é o maior erro que a gente tem cometido? Cara, isso é difícil, é uma pergunta complexa, mas na minha percepção é a infantilização da igreja. No Brasil, nós infantilizamos uma igreja, a igreja infantil. O que eu quero dizer com isso? É uma igreja que a gente não ensina ela a fazer escolhas. Qual que é a diferença entre uma criança e um adulto? É a responsabilidade. Quando a criança ela começa a crescer e amadurecer, nós vemos que ela assume responsabilidades. E a estrutura que nós montamos de igreja, na maioria dos casos, é uma estrutura de infantilização. Ou seja, para ti poder fazer determinada coisa, tu tem que pedir para o pastor. Para trocar de carro, tu tem que pedir para o pastor. Para casar, para namorar, tu vai pedir para o pastor. Para não sei o que, tudo depende do pastor, ou do líder, ou do discipulador. E a gente então diz, não, tu não pode fazer isso, não, tu não pode fazer aquilo, não, tu não pode visitar outra igreja, não, tu não pode assistir não sei o que, não, tu não pode. E a gente tenta, diz para ele, tu não pode, tu não pode, tu não pode, e diz para ele o que ele pode. Então, ou seja, a gente não dá a ele a capacidade de escolher. A gente limita ele dentro de um curral e a gente diz, não, aqui tu vai estar seguro. E a gente fica ali. Mas isso não é um pouco também da síndrome do... Eu inventei essa síndrome, tá? Lógico, né? Você vai ver. Isso não nos leva um pouco à síndrome do Antigo Testamento? Porque no Antigo Testamento era exatamente isso. Mas era uma postura do povo já. Por exemplo, ia ter o sacerdote que uma vez por ano ia entrar lá no Santo dos Santos e ia fazer um sacrifício pelos meus pecados, que eu sou povo, estou lá fora, então assim... A responsabilidade é do pastor, cara. Ele que entre no Santo dos Santos, no quarto dele e resolva. Isso não é muito da postura também. Não une o útil ao agradável. Ou seja, a liderança que tem a tendência, tipo assim, esse é o meu povo. E o povo que, tipo, cara, deixa assim. Porque eu costumo pensar na seguinte situação, pastor.
Eu acho que quanto mais a gente se aproxima de Deus, acho não, certeza que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais exposto a gente fica. E mais exposto fica a nossa podridão, como tu falou. Porque a luz vem e ela vai mostrar onde está sujo. Vai mostrar onde está sujo. Só que, cara, olhando humanamente analisando essa situação, eu não quero mostrar os meus podres. Então eu prefiro ser só um membro. E aí, sendo só um membro, eu adoto a síndrome do Antigo Testamento. Deixa o pastor Anderson buscar a revelação que tem que buscar, deixa o pastor Anderson entrar no Santo dos Santos. Se alguém tiver que morrer, que seja o pastor. E aí tu pega uma liderança já tendenciosa, com um povo acomodado, e aí tu junta a fome com a vontade de comer. Perfeito. É perfeito. Só que Jesus fez o contrário. Jesus, quando ele veio, ele diz, cara, eu não aboli o Velho Testamento, eu não aboli a lei, eu não aboli. Só que a lei dizia o seguinte, se tu pegar a mulher do teu próximo e tiver relação sexual com ela, tu adulterou. Eu te digo o seguinte, se tu só pensar, tu já adulterou. Então, o que Jesus está dizendo? Ele tira da lei e passa a uma, entre aspas, uma subjetividade. Porque eu não sei se tu pensou ou não, é contigo. Então, tu precisa ter a responsabilidade de corresponder. Cara, eu estou indo bem, eu não tô... Porque ninguém sabe o que eu estou pensando, cara. Ninguém sabe o que está passando na minha cabeça. O pastor não tem como controlar o que está passando na minha cabeça. Então, eu preciso ter responsabilidade. Então, Jesus faz isso. Ele joga para mim essa responsabilidade. Ele individualiza. Ele coloca no meu colo isso. Eu sou responsável pela minha vida, não é o pastor. Porque um dia, cara, eu vou estar diante do Senhor, diante do trono, prestando contas da minha vida. E não o meu pastor. Eu não consigo dizer para ele assim, tá, mas fala com o meu pastor. Porque, não, cara, eu estou conversando contigo aqui. Eu quero que tu me preste contas da tua vida. Então a gente precisa, esse é o problema. Eu falava ontem ainda com um casal de amigos, eu dizia, cara, essa igreja, esse tipo de igreja, ele não vai acabar, porque sempre vai ter quem domina e sempre vai ter quem quer ser dominado. Mas, cara, não dá para nós continuarmos assim. Nós precisamos evoluir como igreja. Então, de novo, respondendo a tua pergunta, eu acho que esse é um dos grandes problemas, cara. A igreja, ela se acomodou nesse lugar, ela precisa assumir a sua responsabilidade, a sua maturidade. Né? E aí é em todos os níveis, né? De tudo, cara, porque a gente fala, a gente delega ao pastor, por exemplo, a responsabilidade de fazer discípulos, de ganhar pessoas para Jesus. O meu compromisso aí na igreja, todo domingo, dar o meu dízimo, né, minha oferta, cumprir e deu. Não, cara, tu foi chamado para ser discípulo de Jesus, é responsabilidade tua corresponder às expectativas do Evangelho. Não, e ficou muito mais complexo isso, inclusive agora, nesse período que a gente está vivendo aqui no Brasil, ficou muito mais complexo porque o pastor define meu voto agora. Cara, até isso, mano. Né? A gente vive um período de polarização total no Brasil e o pastor decide o meu voto. E aí a igreja se tornou, eu acho que pela falha maior que tu citou, pela infantilidade, ela se tornou literalmente uma massa de manobra. Né? E aí tu pega alguns pastores que categoricamente são tendenciosos e eles têm politicamente como jogar 160 milhões de votantes para lá ou para cá. E aí isso, cara, fica muito mais perigoso. É muito mais feio, inclusive. Porque a gente briga hoje por questões supérfluas. É que eu acho que instruir o que a Bíblia diz sobre o certo e errado, eu acho que é a nossa função. Então a gente não pode se omitir no papel, falando especificamente sobre política, eu acho que nós não podemos nos omitir no papel de dizer, cara, isso aqui é correto, a Bíblia nos instrui a essa percepção de vida e diz que isso aqui não está legal. Então eu preciso instruir, acho que é meu papel. Né? O dia que a gente tirou fora o nosso time de campo, alguém assume. Todo lugar que a igreja tirou o seu papel, alguém assumiu. Isso nas artes, na cultura, em tudo. Alguém vai acampar e normalmente quem acampa não é bom. Então a gente precisa instruir. Mas eu não posso dizer, cara, o número é tal, que tu tem que apertar lá Não, cara, não é meu papel. O acampar, isso. Alguém vai acampar, eu gostei. Ficou nas entrelinhas. Ficou nas entrelinhas. Não quis dizer isso, agora é palavras do Gil. Ficou nas entrelinhas, alguém vai acampar. É palavra do Gil. É do Gil. Tirar o teu direito de decisão. Mas, cara, isso é muito Cristo, cara, Jesus. Ele sempre usou, não sempre usou, mas usou muito de parábolas. E para mim é muito claro o objetivo de uma parábola. É te fazer pensar, cara. É te fazer raciocinar. Com certeza. Então, assim, não é eu dizendo isso é certo, como tu falou, isso é certo, isso é errado, isso é errado. Não, cara, eu te conto um negócio e aí tu pensa agora, se tu não tem parte nesse erro. Cara, Deus fez isso lá no Éden já, quando ele colocou Adão. Olha, pensa comigo, cara,
colocou Adão e Eva e disse, olha, tu pode comer de todas as árvores. Tem até essa aqui está do lado, essa aqui é a árvore da vida, essa tu pode comer, porque essa aqui se tu comer, cara, vida para sempre. Agora essa aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não come. Cara, por que Deus faz isso, mano? Por que colocou aquela árvore ali? Não põe, né? Ah, não, mas tem que pôr para dar direito ao homem de fazer a escolha. Então tá, então bota lá no pico do Everest, né, cara? Porque Adão andava pelado, naquele frio ele nunca ia subir lá em cima para comer desse fruto. Não, cara, coloca do lado da árvore da vida que ele se alimentava toda vez. Por que Deus fez isso? Justamente para dar ao homem o direito de escolha, dele saber escolher. Só que antes ele instrui. Os calvinistas devem estar ele se diz, retorcendo agora. Os calvinistas, não, mas eles têm resposta para isso. Eles dizem que devem estar se retorcendo agora. Depois disso, segundo os calvinistas, Deus tira o livre-arbítrio do homem, né? Até ali o homem tinha. Tá. Até ali ele tinha. Mas, assim, cara, olha que coisa doida. Deus instrui ao homem, diz, cara, deixa eu te explicar um negócio. Não é difícil, cara, eu vou te explicar, é simples. Se tu comer dessa árvore aqui, que é a árvore da vida, tu vai ter vida. Se tu comer dessa aqui, tu vai morrer. Ainda que talvez para Adão e Eva não fazia muito sentido a palavra morrer, porque eles não tinham experimentado morte no Éden, né? Mas eles, cara, isso aqui não vai ser bom. E pronto, e Deus faz isso com a gente sempre. Tu vem em Deuteronômio, ele dizendo, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Não seja arataca, não seja trouxa. É simples. Se tu escolher a bênção, tu vai ter essa consequência. Se tu escolher a maldição, tu vai ter essa consequência. Apocalipse ele fala isso. Eis que estou à porta e bato. Se tu abrir, cara, nós vamos fazer uma festa, nós vamos ceiar e vai ser top. Mas se tu não abrir, mano, eu vou ficar distante de ti. Deus, ele nos instrui. Ele nos dá a instrução, diz, cara, escolha certo, saiba escolher. Mas ele coloca no nosso colo raciocina a capacidade. De raciocinar e escolher. Cara, Davi passou por isso, né? Com a história de quando Natan foi ter com Davi. Contou uma história muito legal e Davi depois acusa. Como assim? Mata esse cara! Sim, Davi. Então, deixa eu te contar. Deixa eu te contar quem é esse cara. Cara, para onde que tu acha que a igreja está indo? A tua perspectiva de futuro da igreja? A gente fala de igreja, não é de igreja noiva, né? Porque a igreja noiva não pertence nem a você, nem a mim, não pertence a ninguém, pertence a Cristo. Então, as decisões relacionadas à noiva é de Cristo. Mas falando da instituição, da igreja, corpo, para onde que tu acha que ela está? Qual que é o futuro da 2022, 23, 24, 25, se até lá Cristo não voltar? Cara, eu sou otimista, assim, em relação à igreja. Mesmo a igreja, a organização. Né? A igreja é organismo, como tu disse, pertence ao Senhor e o Senhor vai cuidar dela, cuidou em 2000 anos, ele vai continuar cuidando dela. Né? Decisões são exclusivas dele. Mas eu sou otimista, cara, com a questão organização. Eu acho que uma das coisas, é paradoxal isso, né? Mas a internet, ao mesmo tempo que ela oferece uma ameaça para a igreja, ela também é uma oportunidade para a igreja. Porque hoje, antes, a gente era muito entrincheirado dentro da nossa organização e qualquer coisa fora a gente não sabia. Hoje tu participa do culto que tu quiser, porque ele está no teu celular, de qualquer igreja no mundo. Então hoje as pessoas elas estão abrindo um pouco mais a mente e as pessoas que estão participando da nossa organização estão tendo as suas mentes abertas, a organização vai precisar também abrir a sua mente. Né? Então, eu acredito, cara, que a igreja como organização, de novo, organismo, cara, Jesus está cuidando e ele vai vencer. Eu já li o fim da história, se você não leu, lê lá. Spoiler. A gente vai vencer. Isso é spoiler. A gente vai vencer, fica tranquilo. Mas a igreja, ela vai, cara, como organização, ela vai evoluir. Eu acredito muito, cara, na evolução da igreja. Numa igreja mais aberta, numa igreja que comunica, numa igreja que é receptiva, numa igreja que consegue alcançar. Ela vai ser perseguida, porque a história diz que ela vai ser perseguida, mas ela vai ser perseguida pelos princípios que ela carrega, pela verdade que ela carrega. Né? Então, eu sou otimista até com a organização, cara. Não sei se respondi a tua pergunta, mas... Não, respondeu. Então, na tua percepção, a gente consegue se moldar ou se atualizar, no sentido de tipo... as mídias sociais pedem isso, aquilo que a gente fala em off sobre a questão das artes, sobre a questão da música, a questão de cinema, a gente vai chegar ao ponto de ser a influência de uma nação como o Brasil. Eu estou falando influência em todos os sentidos, influenciar as músicas, influenciar as artes, influenciar os movimentos desse rio que tu falou, que é o rio de Deus, né? Correndo, a gente vai conseguir chegar nesse ponto? Eu acho que essa palavra que tu usou, ela é fundamental, se nós vamos influenciar, porque existe uma corrente dentro da igreja evangélica de domínio,
onde, né, a gente fala dos montes, dos 7 montes e tal, e alguns dizem que nós precisamos dominar esses montes. Eu, particularmente, não acredito em domínio, mas eu acredito em influência. Eu acho que a igreja não foi chamada para dominar governo, não foi chamada para dominar artes, não foi chamada para dominar, mas ela foi chamada para influenciar. Né? Jesus veio e influenciou, ele não dominou a política, ele não dominou, ele influenciou por aquilo que ele disse. E se nós vamos, cara, é uma boa pergunta. Eu acho que nós devemos. Porque eu acho que, cara, o nós vamos joga a responsabilidade no colo de todo mundo. Porque, exemplo, se eu for um músico, um excelente de um músico, se eu não for um excelente de um músico, eu não vou influenciar ninguém. Se eu for um excelente de um músico, eu posso influenciar muita gente. Mas o ser um excelente de um músico tá na minha mão. Eu decido ser ou decido não ser. Tenho talento, sim, tenho pessoas que nascem com um talento extraordinário, mas se ela não desenvolver esse talento, pouco importa o talento, já era. Então, isso exige, dentro desse entendimento de a gente vai sim influenciar, exige que a igreja e nós que somos membros dessa igreja busque conhecimento e busque aperfeiçoamento, não? Sim, com certeza. Porque senão não tem como influenciar. Com certeza. Os Estados Unidos, a gente tinha Billy Graham por muitos anos, né, sendo o conselheiro de presidentes americanos, não sei quantos foram exatamente, mas de alguns, mas quando ele abria a boca... Tinha conteúdo. Ele sabia falar à altura de um presidente da maior nação do mundo. Então, eu acho que passa muito por isso. Então, eu sou otimista, eu sigo com o teu otimismo, assim, nessa linha, mas eu acho que tem muita coisa pra gente fazer ainda. Tem chão, cara, tem muito chão. Tem muita coisa pra gente fazer. Porque a gente acordou faz pouco. Não é muito, cara, que a gente acordou em relação a isso. Por muito tempo a igreja, a gente tinha esse dualismo, né? Era a igreja e o mundo. Então a gente ficava na igreja, que era o lugar santo, e não se contaminava com o mundo. Qualquer coisa que fosse fora da igreja, não, cara. Né? E isso é ruim, não é? Aniversário de família, as pessoas tudo deixavam de... isso, cara. Aniversário de família, não, tu não pode, porque vai ter culto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha que coisa doida, cara. É muito doido tu pensar que houve esse período da igreja, que hoje não sei se ainda é muito forte esse tipo de postura, mas houve um período que era exatamente isso. Não, tu não pode ir. Tu vai na festa tem festa na tua turma na escola? Não. Nesse dia tu não vai, porque provavelmente eles vão rodar uma música que não é a nossa. Isso. Impressionante, cara. Como a gente, é o que eu falo quase que sempre, da nossa bolha, né? A gente criou essa bolha e acho que Deus vem agora estourando essas bolhas, né? Mas cara, um assunto que foi muito polêmico ano passado, 2021, gerou afastamentos, inclusive, né, de pastores, de conselhos e tal, que foi a atualização da Bíblia. Eu não podia deixar de te perguntar isso, cara, porque assim, isso surgiu do Ed, né, do Ed René Kivitz, um pastor, um reverendo, né, pastor carioca, citou isso. E aí virou um alvoroço no Brasil todo e todo mundo queria falar sobre isso, todo mundo queria... A minha opinião, tem que mandar matar, tem que mandar crucificar, tem que jogar para fora da igreja, um cara desse não pode ser ouvido. E aí gerou, assim, aí outras pessoas vinham, não, mas eu entendi porque a atualização no sentido, a Bíblia fala sobre escravidão, a Bíblia fala sobre machismo, a Bíblia fala sobre isso, sobre aquilo, sobre pontos que eram do momento. E aí o cara fala em atualizar a Bíblia e os caras demonizaram o cara de tal forma. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Tá. Cara, essa é uma pergunta... Muito sincera, muito tranquila. Não, é de barbada. É tipo assim, resolve o problema do calvinismo e do arminianismo. É coisa pouca, 500 anos de discussão, os caras. Mas assim, eu acho que a grande polêmica, cara, dessa frase da atualização da Bíblia foi quem a disse. Eu acho que esse foi o grande problema, porque o Ed, eu gosto do Ed, assim, eu tenho uma admiração por ele, pelo trabalho dele, pela forma como ele se posiciona em diversos assuntos, mas ele não é ingênuo teologicamente. Então, quando ele diz
a Bíblia precisa ser atualizada e da forma como ele falou, ele sabia do alvoroço que ia dar. Ele sabia onde esse troço ia chegar. Então, assim, ali eu acho que ele poderia ter colocado de forma diferente. Deixa eu tentar me explicar. Cara, a Bíblia, ela vem sendo, e eu vou colocar entre aspas, atualizada há muito tempo. Desde que veio a imprensa, desde que surgiu a imprensa, que a Bíblia foi colocada à disposição, né, que ela sai do latim, vai para o alemão e começa a ser impressa, ela está sendo atualizada. Quando eu me converti há 30 anos atrás, tinha surgido há algum tempo já, mas a grande tradução da Bíblia era a Revista Atualizada. Olha o nome, Revista Atualizada, porque antes era a Corrigida. Então eles fizeram uma nova versão da Bíblia, por quê? Porque eles precisavam trazer com palavras que fizessem sentido para aquela geração. Hoje já surgiu a nova versão atualizada. Então olha isso, nós não temos só atualizada, nós temos agora uma atualizada e que está querendo comunicar com a linguagem de hoje. Então a Bíblia, entre aspas, ela está sofrendo evolução para que ela comunique com o tempo, com a era, com o período a qual as pessoas estão vivendo. Porque não adianta eu usar determinada palavra há 50 anos atrás, não vai fazer sentido hoje. Então ela está, entre aspas, sendo atualizada. Qual que foi... E eu não vejo qual é a dificuldade de nós entendermos isso, de nós conseguirmos comunicar a Bíblia com isso. Nova linguagem de hoje, né? A Bíblia tem várias, por isso que tem várias versões e continuam se traduzindo Bíblias, porque o mundo está evoluindo, os idiomas estão evoluindo, né? A gramática está evoluindo e ela precisa comunicar com todos. Qual que foi o grande ponto da discussão? O grande ponto da discussão foi, e essa é que ele depois justificou e na sua justificativa ele deixou a entender o que a gente normalmente entende, mas de novo, por que deu essa polêmica? Porque ele falava frases antes que flertavam com a teologia liberal, que flertavam com o universalismo, que flertavam, ele nunca dizia, não, eu não sou universalista. Talvez para o leigo que esteja me escutando, o universalista acredita que não importa da forma que tu viva, Deus morreu por todos, o sangue de Jesus derramou por todos e todos serão salvos, né? Então, o importante é você amar, porque Pedro fala que o amor cobre multidão de pecados. Então, se você ama, não importa como seja esse amor, o amor é mais importante, o amor cobre multidão de pecados. Resumindo, no final, todo mundo é salvo. E aí, então, já apertaram ele disse, cara, me acusam de ser universalista, falando do Ed, né? Porque eu tenho o desejo de que todos sejam salvos, mas Deus também deseja que todos sejam salvos, né? Porque a Bíblia fala, né? Deus deseja que todos sejam salvos e chega pelo conhecimento da verdade. Mas ele nunca foi objetivo, dizendo sim ou não, ele sempre deixou no ar. E quando ele fala isso, a galera diz, pronto, é isso, esse maluco é universalista, esse maluco ele está flertando com teologias queer, com teologias de gênero, com teologias, sei lá, porque hoje tem teologia de tudo, né? Se faz teologia de tudo, né? Teologia de gênero, enfim, tudo isso. Assim, tentando não resolver a polêmica, mas como eu vejo isso tudo? Cara, não, a Bíblia ela não precisa ser atualizada no sentido que... Cara, se descobriu tal coisa, porque às vezes a gente tem, talvez a minha resposta vai ser muito longa, mas alguns dizem assim, cara, a ciência é um problema e a gente tem medo da ciência. Não, cara, a ciência ela é amiga, porque a ciência de uma certa forma ela é empírica, ela prova e diz, cara, isso aqui está provado, é assim mesmo. Uma vez que ela prova, ela nos ajuda a própria leitura da palavra, coisas que talvez nós não estamos vendo, poder vê-la com uma melhor exatidão. Exemplo, né? Galileu Galilei, 1500, diz a Terra é redonda. A igreja dizia não pode. Fizeram com que ele voltasse atrás, tirando os terraplanistas que acreditam que a Terra não é redonda. Mas, olha, ele já mexeu com calvinista, com terraplanista. Vai anotando aí, gente. Não sou eu que estou botando aqui. Depois eu venho, aí levanto esses pontos, aí diz que eu que estou botando entre linhas. Assim. Enfim, mas em 1500 a igreja acreditava o seguinte, que a Terra era totalmente plana, porque Jesus subiu ao céu, desceu ao inferno, né? Então, assim, cara, tem que ser plana e tu sobe e tu desce. Não tem como ela ser redonda, nem arredondada. Ela tem que ser plana, planaça, assim, né? E aí eles fazem que o Galileu Galilei retire, e aí ele retira, então, para não ser queimado numa fogueira como herege,
Né? Eles pedem com carinho. Pedem com carinho, tira, senão tu vai ser queimado. Isso, é tranquilo. Aí ele tirou. Bem tranquilo. O pessoal, ele até acha melhor eu mudar. Pensando bem, acho que é diferente. Pensando bem, tiramos. Hoje a gente, tirando os terraplanistas, hoje a gente não questiona nessa terra redonda ou não. E aí tu pega um texto de Isaías, por exemplo, que diz assim, e Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Como é que a gente nunca viu esse texto antes? E está lá na palavra. O que a ciência fez? Ela nos fez interpretar a Bíblia, olhar para a Bíblia, sem necessariamente alterar a Bíblia, mas entendê-la a partir de uma perspectiva. Então nós vemos, por exemplo, escravidão. Hoje não faz sentido escravidão. Mas nós vemos a Bíblia, ela não, em alguns momentos, ela não diz assim, liberta esse escravo. Ela diz, recebe ele, como a carta a Filemon, que é o que surgiu a leitura do Ed, né? Mas na própria carta, ao mesmo tempo, tu vê, logo depois, no final, ele diz, não receba-o como escravo e sim como amigo. Ele está devolvendo o escravo, né, Filemon, está devolvendo Onésimo a Filemon, e diz assim, mas recebe-o como amigo. E se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta, que eu pague a ele, que ele não te deva mais nada. Primeiro assim, falando de escravidão, a escravidão naquela época não é que nem é hoje, né? A gente olha sempre a ideia de escravidão a partir da perspectiva brasileira, né? Dos navios negreiros, do senhor, o capitão do mato, aquela coisa toda. Não era nessa perspectiva, eram escravos que eram alimentados, que tinham casa, que tinham tudo, que eram bem tratados, mas que não tinham liberdade. Então tá ruim, precisava de liberdade. E Paulo, ele administra isso. Nós vemos, por exemplo, a questão da mulher. Era uma cultura extremamente machista naquela época, né? Então, veio vindo ao longo disso. Mas hoje tu olha para lá, tu vê que Jesus, conversava com mulheres, Jesus era sustentado por mulheres. Lucas 8 fala disso, as viúvas, imagina isso, as viúvas sustentavam Jesus. Tu imagina hoje tu chegar e dizer assim, olha, sabe o pastor tal? Então, tem um grupo de viúvas que pegam do que elas ganham do INSS delas e sustentam o pastor. Os caras dizem, é um salafrário. Mas acontecia com Jesus, Jesus era sustentado por mulheres. Jesus aparece, conversa com mulher samaritana, que todo mundo rejeitou. Então nós vemos hoje na Bíblia, olhando lá, não, eu consigo encontrar na Bíblia, sem necessariamente ter que fazer uma releitura dela, no sentido de olhar, mas o mundo diz isso, então o que a Bíblia diz? E eu encontro lá suporte para isso. E esse é o grande ponto, ao meu ver, por exemplo. E aí o que ele diz, nós precisamos atualizar a Bíblia para encontrar acolhimento ao homossexual, aquele que está sofrendo, né? Ele justifica isso. Nós precisamos sim acolher. Nós precisamos acolher a todos. Todo pecador precisa ser acolhido. E Jesus, ele fazia isso. Quando tu olha, por exemplo, a mulher, Lucas 9, eu acho, não estou lembrando certinho do texto, mas quando a mulher invade a casa de Simão, Jesus está lá, e ela se prostra aos pés de Jesus, aí Simão julga a Jesus, né? Diz, se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela fazer isso e tal. E aí Jesus faz uma declaração incrível, sabendo que Simão está pensando, ele diz assim, quem deve mais, né? Ou quem ama mais, né? Ele fala de quem um devia muito e foi perdoado, que devia pouco foi perdoado, quem ama mais? Provavelmente vai amar mais quem devia mais. Então, essa mulher, era pecadora e ela foi perdoada, ela ama mais. A gente normalmente olha para essa perspectiva, mas a grande questão é como essa mulher se sentia acolhida em Jesus, a ponto de invadir a casa de um estranho e se colocar aos pés. Ela se sentia acolhida, ela se sentia amada por Jesus, não só recebida, mas acolhida. Então hoje nós pegamos um pecador, imagina, sei lá, entra um travesti, totalmente sensual, né? Cheio lá, né, dos seus penduricalhos. Ele entra numa mesa dos apóstolos de hoje, sem tentar pensar ninguém em mente, mas será que esse cara de fato seria acolhido naquele lugar? Como ele seria bem-vindo naquele lugar, sentar à mesa? Então, nós temos um grande problema, nós aqui temos um problema. Nós precisamos aprender a acolher essas pessoas. Mas, voltando ao ponto, eu não preciso atualizar a Bíblia para que isso aconteça. Eu já tenho versos suficientes ali para isso. E diferente da escravatura, diferente da mulher, né, do machismo, que eu encontro textos que parecem ser machistas, mas eu encontro textos que são totalmente a favor da mulher, pró-mulher,
eu encontro textos que aparentemente parecem ser pró-escravidão, mas eu encontro textos também que são abolicionistas, no sentido de dizer, cara, né, refutam isso. Eu encontro esses dois textos em relação à questão de gênero, em relação à questão homossexual. Nós não encontramos esse texto nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Então, assim, eu preciso em alguns momentos me posicionar, dizer, cara, só um pouquinho, eu preciso te acolher, eu preciso te abraçar, eu preciso te amar, porque a Bíblia me instrui a isso, sem abrir mão do que eu acredito a partir da Bíblia. Então, assim, chegando no ponto, eu acho, se eu consigo responder a tua pergunta, que é extremamente difícil na questão da atualização. Quando eu faço uma leitura da Bíblia, e aí eu falava antes em off com o Gil, né? É muito uma questão de perspectiva, para onde eu estou olhando, de onde eu estou olhando, melhor dizendo. Eu vou ter uma visão diferente do que eu estou vendo. Eu gosto desse exemplo. Para mim faz muito sentido, talvez faça para você que está nos assistindo, nos escutando, né? Mas imagina você está aqui, de um lado da rua, e uma outra pessoa está do outro lado da rua, e vem dois carros e se batem de frente, e acontece um acidente. Aí chega o policial e vai fazer a pergunta, ele vai dizer assim, cara, me conta aí, vem me entrevistar, e me conta aí como é que foi esse acidente. Ah, não, o carro preto veio da esquerda e bateu no carro branco que vinha da direita. Aí ele anota lá, beleza. Aí ele vai para o outro lado da rua e pergunta para o outro cara do outro lado lá e diz, me conta o acidente. Não, o carro preto veio da direita e bateu no carro que estava na esquerda. Não, mas só um pouquinho, está diferente. Um diz que o preto veio da direita, outro diz que o preto veio da esquerda. Quem é que está falando a verdade? Ambos aparentemente estão falando a verdade, só estão olhando de uma perspectiva diferente. Eles estão olhando de um ponto de vista diferente e tem uma leitura diferente daquilo que está acontecendo. Na Bíblia, cara, é a mesma coisa. Eu vou ler o mundo a partir da Bíblia ou eu vou ler a Bíblia a partir do mundo? Eu vou ler o mundo a partir do que a Bíblia me diz, e mesmo que o mundo evolua, nós evoluamos, tudo seja atualizado, mas eu olho a Bíblia e tento ler o mundo a partir dela, eu vou ter uma perspectiva, eu vou ter uma resposta. Não, o mundo, ele está evoluindo. Cara, não, hoje nós estamos tendo isso. Então eu pego isso e vou tentar ler a Bíblia, eu vou ter outra resposta, porque meu ponto de origem é outro. E aí quando eu digo, eu preciso atualizar a Bíblia, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que eu preciso olhar para ela e tentar lê-la da melhor forma para que eu consiga, a partir da Bíblia, ler o mundo, ou não? Eu estou dizendo, cara, tem coisa na Bíblia que não fecha com o que o mundo diz, então eu preciso lê-la diferente. Aí é outra perspectiva. E eu encerro com isso, até uma própria frase do Ed. Ele diz o seguinte, um dia perguntando para ele o que diferenciava na época que estava no auge, né, a teologia da libertação e a da missão integral. E ele diz qual a diferença entre a missão integral, porque a missão integral era a versão evangélica da teologia da libertação da Igreja Católica, né? Que, enfim, que é o viés ao pobre, buscando o pobre, cuidar do pobre, do necessitado, das minorias e tudo isso. E eles perguntaram qual que é a diferença. E o Ed falou essa frase, cara, que eu acho que é a resposta para isso, e é a própria frase dele. Ele diz assim, o problema da teologia da libertação é que ela lê a Bíblia a partir do pobre. E a teologia da missão integral lê o pobre a partir da Bíblia. Cara, se a gente fizer isso, tá top. Resolveu o problema. Esclareceu-se as dúvidas. Pastor, fala um pouquinho da sua igreja. Convide os nossos espectadores a conhecer, que é uma igreja extraordinária. Sou fã do teu trabalho, sou fã da tua pessoa, inclusive. Fala um pouquinho. Cara, assim... É ruim falar assim, é estranho, mas, cara... faço parte da igreja num ministério chamado Catch the Fire e a CTF, né, ela carrega alguns valores, né, os principais valores que a gente tenta explicar, que é paternidade, aquilo que a gente falava lá no início, de Deus Pai, nós sermos filhos, portanto nós vivemos a partir do nosso coração em Deus. Temos o valor da intimidade, valorizamos a presença do Senhor, valorizamos a realidade de Deus e cremos que se nós somos ovelhas de Jesus, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, então se você é ovelha de Jesus, você precisa ouvir a voz de Jesus e segui-lo. Então a ideia é que você não terceirize a sua responsabilidade, que você busque ao Senhor, ouça a voz do Senhor, não terceirize isso para outras pessoas, para o seu líder, para o seu pastor, não que o seu pastor não possa ser profeta na sua vida. Valorizamos a cura do coração como um valor importante, porque cremos que a árvore sã, ela produz frutos sãos. Normalmente nós vemos pessoas, por exemplo,
que mentem. O cara está mentindo. Você tem que parar de mentir. Normalmente nós fizemos isso. Para de mentir, você tem que parar de mentir, você é um mentiroso, tem que parar de mentir. É verdade, o cara tem que parar de mentir. Mas o que a gente está fazendo com isso? A gente vai lá no fruto da vida dele e arranca o fruto. Só que passado 3 meses, volta a mentira de novo. Porque o problema não é o fruto, o problema é a raiz que alimenta o fruto. Então, a gente entende que, cara, se existe um fruto é porque existe uma raiz que está alimentando esse fruto. Então, nós valorizamos muito a cura do coração. Cara, não é só o que ele está fazendo, é o porquê ele está fazendo, qual a razão do que ele está fazendo. E cremos também num agir do Espírito Santo, num Deus que é vivo, que é presente, que é real. O Evangelho não é filosófico, ele não é cerebral apenas. Deus, ele é vivo, ele se manifesta e quer manifestar. Mas essa é a nossa forma de fazer igreja, é uma forma que nós fazemos igreja. Não é a única forma, não é a única forma certa de fazer igreja. E eu sempre digo para as pessoas, até aquelas que chegam para nós dizendo assim, pastor, eu gostaria de congregar com vocês, eu gostaria de estar com você. Eu digo, sabe o que, mano? Visite outras igrejas, conheçam outros ministérios, porque existem formas distintas. Nem todo mundo vai encaixar na CTF. O próprio Jesus disse, orando ao Pai, um dia ele disse assim, Senhor, todos aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu. O que eu aprendo com isso? Que Jesus não veio para todo mundo. Nem todo mundo encaixaria, nem na igreja de Jesus. Porque Jesus tinha uma forma de fazer. Deus deu um povo para ele. E esse povo precisa estar ali. Tem um povo que Deus deu para a igreja, na rua da nossa igreja, lá tem outro ministério. E Deus deu para eles. E se talvez tem alguém na nossa igreja, que não é para nós, que é para eles, ele tem que sair da nossa igreja e ir lá congregar, porque é o povo dele, cara, é a forma dele de fazer, ele se identifica com isso. Então, assim, mais do que talvez eu falar um pouquinho da nossa igreja, eu queria dizer, mano, ore ao Senhor para que você esteja no lugar que o Senhor quer que você esteja, que você se identifique. Numa igreja, obviamente, que seja saudável, que pregue o Evangelho, sem algumas coisas que nós comentamos aqui que eu acho que são prejudiciais. Eu costumo dizer assim, tem formas que não são nem certas nem erradas, são formas diferentes de fazer igreja, mas tem formas que são erradas, tem evangelhos errados aí. Então, tente não cair nesse, tente buscar algum que seja saudável e com certeza você congregando, vivendo família, porque eu sou pró-igreja, mano, eu não sou pró-organização, eu sou pró-organismo, eu acredito na vida comunitária. Esquece placa, esquece denominação, esquece essa coisa, mas viva a igreja, porque nós precisamos uns dos outros. Jesus, ele não chamou as pessoas, os seus discípulos, para fazer parte da igreja dele, ele chamou para dizer, cara, vem viver comigo, vamos morar junto, vamos passar fome junto, vamos ver comida multiplicar junto também, mas nós vamos viver junto, nós vamos chorar junto, mas vamos rir junto, vamos viver a igreja. Então, procure um lugar, mano. Eu sei que talvez alguns que estão nos assistindo, talvez você faça parte desse grupo, está muito comum e eu entendo as suas razões, ainda que não concorde com as suas decisões, mas dos chamados desigrejados. Eu entendo por que você é desigrejado, talvez você foi machucado, ferido, eu entendo isso, mas eu não concordo com a sua decisão de viver desigrejado pelo seguinte, e eu encerro com isso, quando nós pegamos uma nota falsa de R$100, eu não conheço ninguém, cara, que diz assim, não, nunca mais eu quero dinheiro na minha vida. Não, mano, na próxima nota que você pega, você bota na luz, você mede porque você não quer cair no erro. Faça isso com a igreja. Se você caiu numa cilada e que foi machucado, ferido, mano, não desiste da igreja, não abandona a igreja. Procure uma que vai ser, porque, cara, tem vida, a vida acontece na vida comunitária, nós precisamos de alguém para se debruçar sobre e precisamos de alguém que se debruce sobre nós. Quando nós vivemos isso, nós vivemos uma vida saudável de igreja. Obrigado, Gil. Falei demais. Esse é o pastor Anderson Lima, mais conhecido como Henderson. Conhecido aqui na rádio, né, cara? Que os caras ficam me tirando disso aí, né? Cara? Internamente como Henderson, o pastor viajão, segundo o Diego. Pastor viajão porque ele está sempre aqui, ali, não porque ele viaja nas ideias. Cara, obrigado pelo bate-papo, eu achei espetacular. Espero que você que está nos assistindo ou você que eventualmente vai ver algum corte desse bate-papo, espero que vocês também gostem, espero que vocês nos acompanhem, se inscrevam lá no nosso canal, passa aí teu Instagram para as pessoas, cara, seguirem. Ele é uma pessoa requisitada, então se você mandar o convite... Cara, não acredito, não que eu estou dizendo que ele está mentindo, mas não vai toda essa. Não é tudo isso. Não é tudo isso. Meu Instagram é Anderson Lima _CTF, né? CTF de Cash Define. Então, Anderson Lima _CTF. Tá lá. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês, que vocês nos entregaram e confiaram a nós. Eu tenho certeza que esse bate-papo do Anderson, ele esclareceu você em algum ponto. E se não esclareceu, você já sabia de tudo que foi falado. Ainda assim, muito obrigado pela sua atenção. Valeu, até a próxima.